alegria voltar a essa casa, uma casa que foi a minha casa por muito tempo, né? Vim para essa igreja aqui, era bem novinho. Os irmãos aqui, que são mais antigos na igreja, lembram aí da nossa trajetória, né? E eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Isney, pela vida dos irmãos da liderança, dos homens aqui dessa casa, dessa congregação. Trago um abraço aos irmãos, ao pastor Edson, à pastora Cláudia, ao Paulo e à Amélia, do nosso pastor presidente, pastor Gilson e pastora Dorcas, né? E também, irmãos, eu trago um abraço para aqueles irmãos que conhecem, né? O pastor Eustáquio. Hoje pela manhã ele ministrou lá na sede da escola dominical e no final da escola eu falava com ele que viria para cá. Ele falou: olha, lá é minha casa também. Então, mande aos irmãos um abraço e é muito bom saber que você vai estar lá e que todos lá também estão bem. Irmãos, em respeito à palavra do Senhor, fique de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Vou colocar meu tempozinho aqui para eu não estourar o horário. Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Enquanto os irmãos procurem aí o texto na Bíblia, também estou muito alegre de reencontrar aqui o meu amigo Alisson, né? Já tinha aí pelo menos uns 2 anos que a gente não se via, não se encontrava. E a casa do Senhor tem esse poder, né? De fazer as pedras se encontrarem, né? É uma alegria. Então, Neemias, capítulo 6, diz assim o texto: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e tu não farás rei deles segundo essas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que é lida. Nós já cantamos, meu Deus, e oferecemos a ti, meu Deus, uma parte deste culto. Queremos, meu Deus, neste momento que o Senhor fale conosco, pelo teu Espírito, meu Deus, que conhece a igreja e sabe da necessidade desta casa, Senhor. Meu Deus, que tenhamos corações receptivos à tua palavra. Portanto, me use, meu Deus, como instrumento, como canal, mais uma vez, Senhor, nesta casa, e assim que eu oro ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza, e mantenha, irmãos, por favor, a sua Bíblia aberta nesse texto aí, que a gente vai fazer o uso de alguns versículos nesse texto. Irmãos, quando a gente fala sobre obra do Senhor, é inevitável que quem se dispõe a se envolver na obra do Senhor enfrente dificuldades e barreiras. Parece que no pacote da cristandade, a luta e as próprias dificuldades das nossas vidas, parece que elas vêm com mais facilidade e elas têm uma tendência de se avolumar. E é curioso isso, porque hoje nós temos uma dificuldade com o novo evangelho. Me permita essa expressão, novo evangelho. Né? A gente sabe que evangelho é boas novas. Essa é a tradução mais literal para evangelho.
Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para o nosso manual de instrução, nós vemos que a própria indicação do Senhor, de que se nós queremos segui-lo, nós precisamos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e ir após Ele. Aonde Jesus vai na frente, abrindo o caminho, pode ter certeza que aquele que vem atrás vai enfrentar a investida do maligno. E esse texto em especial, ele vai falar sobre uma questão muito particular. Quando Neemias ele retorna a Jerusalém, e nós conhecemos a história, não preciso descer muito do nível disso aqui, mas ele vai reconstruir aqueles muros. E esses três personagens, que também já é conhecidos nossos, aparecem ali. Mas eu queria falar com os irmãos usando o seguinte tema: a oposição maligna na edificação da igreja. Como enfrentar os velhos inimigos com as novas faces. Porque nós sabemos como que o diabo atua. Esses dias, eu acho que eu falei isso aqui na última vez que eu preguei, e nós estávamos vindo do Rio de Janeiro para Brasília, e aí eles estavam oferecendo uma revista ali para leitura enquanto você não embarcava, e tinha uma matéria muito curiosa, que a matéria destacava o lado bom do diabo. Presta atenção nisso. O lado bom do diabo. Olha, dizia a matéria, de todo o diabo ele não é ruim, porque ele oferece coisas que me alegra, que me coloca em uma situação de prazer. Só que a matéria tendenciava, olhando sempre para essas coisas, entre aspas, que se julgava positivo. E esse é um problema que nós temos hoje na nossa geração. Quando eu falo desse novo evangelho, eu falo de uma roupagem, de um cristianismo, que parece que ele é isento de dificuldade, que parece que ele é isento de responsabilidade. Eu sempre costumo falar, o cristianismo, ele exige de nós uma sobriedade que muitos de nós não queremos enxergar. Porque quando eu saio daquela situação de êxtase, e eu entendo com o pé no chão a realidade do evangelho, eu entendo que eu tenho responsabilidades. E muitos de nós não queremos colocar essa cruz sobre os nossos ombros para de fato entrarmos na Canaã celestial. Porque assumir essa responsabilidade é dizer que eu estou caminhando na contramão do mundo. E a proposta desses três representantes aqui, nesse texto, é exatamente a mesma que ainda hoje o inimigo usa, mas com uma roupagem diferente. Só para a gente entender algumas coisas aqui desta passagem. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, até aqui no capítulo 6, nós conseguimos enxergar que Neemias vinha enfrentando uma série de investidas de fora para aquela obra que deveria ser realizada. O texto vai falar para a gente que no capítulo 2, no versículo 10, quando os inimigos ficam sabendo do desejo de reerguer aqueles muros, isso desagrada eles de uma maneira muito grande. No capítulo 2, ainda no versículo 19, eles desprezam, esses inimigos, eles desprezam e zombam do povo. No capítulo 4, no versículo 1, eles são tomados de profunda indignação e escarnecem do próprio povo, mais uma vez. O que isso quer dizer nesses três versos? É que quando o inimigo, ele sabe que tem alguém que quer levar a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, no seu coração, com interesse de mudança, de provocar em si mesmo e na comunidade que está inserida, na família que ele está envolvida, nos pares que ele tem de relacionamento no dia a dia, a realidade do evangelho, certamente o inimigo vai entrar. E ele zomba, e ele escarnece, e ele fica nervoso, e ele despreza, e ele usa até alguém e fala, poxa, mas agora você está nessa religião? Você está agora na igreja? Não largue o mundo não.
E aí, irmãos, me permita de antecipar alguma coisa aqui. Esse novo evangelho que está muito forte nos nossos dias, ele tem trazido para o cristianismo uma roupagem que não é dele. Uma roupagem de muita permissão, de muita aceitação, de muito amor, de muita liberdade. E Paulo, escrevendo à igreja, ele fala: olha, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Parece que o discurso de Paulo naquela época e a recomendação bíblica ainda hoje, ela soa como desagradável aos nossos ouvidos. Porque em todo o tempo da história, e me permita fazer um parênteses bem rápido aqui. Ontem eu ministrava ali uma congregação nossa na DETAG Vila Matias, pelo seminário Paulo Leivas Macalão, 2 matérias, Pentateuco e depois Evangelhos. E eu falava exatamente isso, que desde a formação do homem nessa terra, até a entrada de Jesus, o ciclo vicioso do pecado, ele sempre existiu. E vou falar mais uma coisa para os irmãos. Nós já passamos por muitas dispensações. Hoje nós estamos na dispensação da graça. E talvez por meio da graça, muitos a banalizam com essas permissões que a própria Bíblia condena. Mas até a dispensação da graça, ela tem um fim. E o fim, irmãos, não vai ser bom. Porque o homem, ele é pecador. E a Bíblia fala que a graça, ela termina quando o Senhor vem à terra e o Senhor tem dificuldade de achar fé na terra. O texto fala: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E é curioso a gente pensar nessas coisas. A gente está falando de edificação da igreja, oposição maligna na edificação da igreja. Porque quando a gente fala desse novo evangelho, a gente olha para esse lado glamuroso que o mundo tem oferecido. E com todo respeito a todos nós que estamos aqui, nós vemos grandes movimentos que acontecem. Parece que momentos de êxtase espiritual. Mas quando aquele momento passa, parece que o cabo de força foi tirado da tomada. Volta-se ao normal. É sazonal. Não tem mudança de vida. Não tem vida contínua de transformação. A santificação, um processo melhorado a cada dia, parece que foi riscado das nossas Bíblias. Só que eu acredito, irmãos, ou pelo menos quero acreditar piamente, que nós que estamos aqui nessa noite, estamos debaixo de uma única promessa. E a promessa é que o Senhor virá para resgatar uma igreja que Ele mesmo comprou. Se nós estamos debaixo dessa promessa, seja o mais novo ou até o mais ancião, precisamos entender que quem dá as regras é o próprio Senhor. O Evangelho não precisa de reafirmação. O Evangelho não precisa de adendos. O Evangelho não precisa de nova roupagem. Eu fico preocupado, irmãos, com algumas coisas. E me permita citar mais uma vez com todo respeito, porque eu vim dessa casa. Hoje, a geração que se levanta, esquece daqueles que desbravaram as serras, desbravaram os montes, aplanaram os caminhos, colocaram pedras para que hoje eu e você estivesse caminhando em cima. Esses irmãos são esquecidos, são colocados à esquerda, não são chamados para receber orientação. Por quê? Porque a nova geração que se levanta, agora é outra visão, é outra coisa. E eu me lembro, irmãos, ainda muito pequeno aqui, de irmãos como pastor Antônio de Oliveira, Antônio dos Santos, que deram sangue pela comunidade. E que se hoje nós estamos aqui, é porque principalmente esses irmãos foram eles que meteram a primeira enxadada na terra
E o Senhor marcou aquele lugar como um lugar que seria a casa onde ele habitaria. E eu estou falando do espaço físico, literalmente. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos exatamente isso que aconteceu lá atrás. E que a história está se repetindo mais uma vez. Se a gente for olhar um pouquinho ainda, no capítulo 4, no versículo 2, os inimigos, eles humilham o povo, chamam eles de judeus fracos, de impotentes, tentando ferir a própria estima daquele povo. Sabe o que isso quer dizer para os nossos dias? É que se nós não temos Cristo bem vivo na nossa vida, quem olha para nós e fala: que evangelho fraco é esse? Que evangelho é esse que não tem mudança? Que evangelho é esse que é a mesma coisa? E aí, nós, enquanto igreja, o brilho vai sendo retirado dos nossos olhos. E nós desistimos de lutar pelas verdades que a Bíblia diz que nós deveríamos defender. É isso que está acontecendo lá atrás. E parece que é isso que está acontecendo nos nossos dias hoje. Ainda no capítulo 4, no versículo 3, eles fazem mais uma vez chacota com o povo, dizendo: olha, ainda que construa os muros, ainda que se levante alguém para dedicar uma vida ao Senhor, ainda que levante uma família que deseja mudar a história dos seus filhos pela pregação do Evangelho, pela raiz da essência do Evangelho, vai vir uma raposa e vai derrubar o muro. Sabe o que é isso? Por mais que você construa, o mundo está dizendo, qualquer coisa que oferecer vai derrubar a fé dele. E é um desafio, irmãos, que nós temos todos os dias. Se nós queremos, volto a dizer, alcançar a Canaã celestial, nós precisamos não nos embaraçarmos com este mundo, mas militarmos pela verdade do Evangelho. E aí, irmãos, é inerente, é automático. Se prepare para a oposição. Se prepare para a investida do inimigo. Se prepare para olhar de alguém que te olhe de uma forma desagradável dentro da própria casa. Porque agora você decidiu ser fiel ao Senhor. Porque você decidiu tomar sobre si a verdade. Nós precisamos esquecer, irmãos, essas coisas que está cegando de nós a chama do próprio Espírito que deve habitar em nós. Quando a gente vai apagar uma vela, normalmente você dá uma olhadinha no dedo lá e mata aquela chama. O mundo quer fazer isso conosco todos os dias. É ir lá e apagar um pouquinho, até aquela vela acabar com aquele fogo. Se a gente avançar um pouquinho no texto, o capítulo 5 de Neemias, principalmente, vai falar que Neemias agora ele tem que lidar com problemas internos. Se o problema fosse apenas de fora, ele é muito fácil de identificar, porque nós sabemos como que ele vem. Embora a própria carta de Judas, antes do livro de Apocalipse, vai falar que esses que entram na igreja, tentando dar uma colorida no Evangelho, a Bíblia classifica eles como nuvens sem águas. São aquelas pessoas que o texto fala lá, que eles gostam de destaque, eles gostam de ter os nomes citados, mas quando você chega perto dele e espera receber a essência, um sumo mais grosso do Evangelho, eles correm, porque eles não têm nada para oferecer. E só há um motivo para que essas pessoas não tenham nada para oferecer. Olha, se eles estão na comunidade, se eles participam, se eles recebem destaque, se eles são aclamados pelo relacionamento que tem, por que eles não têm nada para oferecer? Porque
O Evangelho, a Bíblia, a palavra do Senhor, nunca habitou nos seus corações. Estão o tempo todo aqui, estão o tempo todo entre nós, mas a ideia deles é propagar o próprio nome, e nunca a renúncia que o Evangelho exige. O tanto que é difícil, irmãos, hoje, nós falarmos essas coisas na igreja, porque as pessoas não querem mais ser confrontadas. Se alguém se converte, olha, irmão, permaneça como está. Negativo. Aceitou Jesus, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Estado permanente é. O Evangelho precisa gerar mudança. Agora, irmãos, aqui uma didática que o próprio professor usa. Como que eu assimilo o conhecimento? Praticando. Se eu falo que o Evangelho chegou na minha vida e eu não tenho transformação de vida, esse Evangelho nunca chegou no meu coração. Ele pode ter chegado aos meus ouvidos, mas no meu coração nunca chegou. É isso que está acontecendo aqui. Neemias, no capítulo 5, ele começa a perceber problemas internos. E aí, irmãos, quando o povo de Deus está gerando um problema para si mesmo, o inimigo parece que dá uma folga. Porque ele vai falar, olha, entre eles não há consenso. Então deixe que se degladie entre si. Porque quem ganha com tudo isso sou eu mesmo. Reino dividido não subsiste. O que acontece no capítulo 5 de Neemias é aquilo que às vezes acontece conosco. É quando nós não percebemos aquilo que acontece na atmosfera espiritual e começamos a segregar a própria igreja. Lembra no tempo de Paulo o que aconteceu lá na comunidade? Um é de Paulo, um é de Cefas, outro é de Apolo, outro não sei quem, e outro é de Cristo, né? Ainda tinha um quarto grupo que era o grupo de Cristo. E é curioso isso, irmãos, porque são reflexos que a história conta que se aplica a nós. Se o pastor Edson vai pregar, eu vou estar lá, que ele é top, a palavra dele é bênção. Se é o irmão Paulo, todo respeito, viu, Paulo? Eu não vou lá não, porque o Paulo... O irmão Ed, misericórdia, se tivesse isso, não tivesse anunciado, nem lá eu pisava. Mas por quê? Grupos segregados. E nesses grupos ainda tinha os de Cristo, aqueles que se colocavam por cima. Só que o problema aqui não é se colocar por cima, reconhecendo a soberania, aquilo que Deus fazia. Não, esse grupo, ele usava a nomenclatura do próprio Cristo para dizer que, a partir do modelo que ele mesmo vivia, os outros deveriam viver. Acontece, irmãos, que no mundo espiritual, o Senhor da igreja, ele passa uma régua e nivela todo mundo. E aí, aquele que pensa que está mais em cima, deve descer. Aquele que está mais embaixo, deve subir. É por isso que quando o Senhor olha do céu para a terra, Ele não vê pastor, Ele não vê evangelista, Ele não vê diácono, Ele não vê membro, Ele não vê ninguém. Nesse sentido hierárquico, Ele vê pessoas que o sangue dele comprou. Agora, é importante que a igreja tenha a sua organização hierárquica, para que as coisas funcionem. Isso aí é humano e é para a instituição enquanto igreja. Mas a obra do Senhor, irmãos, ela não pode sofrer pela nossa indiferença. Olha o que vai falar o versículo 2 do capítulo 6 que nós lemos. O versículo diz assim: Sambalate e Gessem enviaram a dizer: vem e congregamo-nos junto nas aldeias no vale de Ônio. Porém, intentavam fazer o mal. A primeira estratégia que o diabo usou naquela época com Neemias é a mesma que ele usa hoje. E a estratégia, sabe qual que é? Distração. Porque se aqueles inimigos conseguem atrair aqueles irmãos que estavam trabalhando na reedificação daqueles muros, na colocação daquelas portas,
e chama-os para conversar em outro lugar, ele saberia que os muros não estariam guardados e que as portas estariam abertas. Preste atenção nisso aqui. Quando eu me envolvo ou me distraio com o mundo, eu deixo de velar por muros de proteção e de portas de entrada. Às vezes nós podemos estar envolvidos com muitas atividades, mas os nossos muros estão sem guardiões e as nossas portas abertas. Quando nós abrirmos os nossos olhos, os muros estão ruídos e as portas já estão tomadas. E como que eu volto atrás disso? É importante, irmãos, que nós tenhamos os nossos olhos espirituais atentos para essas questões. Neemias vai perceber isso. Olha ainda no versículo 2, a segunda estratégia que eles usam. Diz o texto, vou só repetir: vem e congreguemo-nos juntos nas aldeias no vale de Ono. A segunda estratégia, então, se a primeira é distração, a segunda é diálogo. Não! Deixe a obra aí e vamos conversar. Afinal de contas, a gente está na mesma região, a gente está próximo, a gente não pode ter inimizade com ninguém, né? Vamos fazer aqui vamos sentar na mesma mesa, vamos trocar umas figurinhas aqui e vai dar tudo certo. Essa é a estratégia espiritual usada no mundo espiritual do maligno. E o que é isso aqui? Quando eu preciso defender a verdade do Evangelho e quando o inimigo me propõe para uma conversa, ele está falando: olha, não tem nada demais nós que convivemos na mesma região fazermos alianças. É exatamente aquilo que o ecumenismo prega para nós hoje, e que talvez por conta dos muros não guardados, e talvez por conta das portas não vigiadas ou não colocadas, o diálogo seja realizado. E aí, nós temos uma igreja mística, no sentido de pegar algumas coisas boas de alguns lugares e implantarmos dentro da comunidade que o Senhor separou para Ele. E que aqueles que têm a lente dos óculos bem limpas e que já viveu experiência com o Senhor, está olhando e está falando: opa, peraí, esse negócio não está me cheirando bem. Essa proximidade com o mundo está errada. E nós temos isso, irmãos, entrando com muita sutileza dentro das nossas igrejas. Esse diálogo disfarçado de coisas boas para a comunidade cristã. Vamos permitir o que tem. Vamos tolerar, não tem nenhum problema. Vamos deixar, não faz mal nenhum. Daqui a pouco o povo está corrompido. O povo está doente, o povo está fraco, e como diz o texto da Santa Ceia, há muitos que já estão dormindo. E se o Senhor vier, ficará. Hoje o pastor Eustáquio fez uma citação de um obreiro muito antigo dessa casa aqui, irmão Odino Quixabeira. Ele falava nesse púlpito aqui, muitas vezes eu ouvi, há muitas pessoas, é forte a expressão, presta atenção nisso aqui, há muitas pessoas que vão para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. Sabe o que é isso? Tem a verdade contigo, mas nunca a verdade transformou a vida dela. Usava a própria verdade para justificar o pecado que queria cometer. Diálogo, reinterpretação de texto. Deixa acontecer, não tem problema nenhum. O inimigo, irmãos, presta atenção nessa conversa aqui. O inimigo nunca é tão perigoso como quando ele se torna aparentemente um amigo. Ele é inimigo. Se ele se apresenta para você como amigo, cuidado. Você sabe quem ele é, mas cuidado com o diálogo que vem no seu ouvido. A sagacidade da serpente, coloquei essa frase que é de impacto, é mais perigosa que o rugido do leão. Quando você vê o barulho do leão, você se assusta, você corre. Agora, quando a serpente vem devagarzinha, te sondando,
colocando no seu coração: olha, coisa boa, coma, não tem problema, vai se tornar como ele, a visão vai ser aberta, é uma nova dimensão, é coisa boa, uhul, vamos para cima. O laço que está preparado lá na frente, irmãos, é muito pior. A terceira coisa que eles usam, ainda no versículo 2, se eles querem nos distrair, se eles querem nos chamar para um diálogo, a intenção agora é fazer mal. O objetivo disso tudo é nos tirar do caminho que nos levará para estar com o Senhor. Olha que o versículo 2, ele faz uma afirmação, informando aquilo que Sambalat e Gésem queriam fazer, e fala: olha, vamos congregar lá nas aldeias no Vale de Ono, a um ponto. Depois uma continuação de uma frase. Neemias, ele tem a percepção espiritual daquilo, pastora Cláudia, que estava acontecendo. Neemias olha e fala: peraí, não tem nada de bom nisso aqui. A intenção deles é fazer-nos mal. Quanto, irmãos, que estamos precisando dessa percepção espiritual na igreja, de coisa que nós estamos tratando como material e é espiritual, daquilo que é espiritual estamos tratando como material, invertendo os polos, invertendo os valores, e aí as coisas não acontecem, as coisas não engrenam, as coisas não andam. Mas por quê? Porque há um inimigo velho com roupa nova, há um inimigo velho com máscara nova, há um inimigo velho, declaradamente inimigo, habitando e sentando conosco. Para as questões espirituais, irmãos, inimigo é inimigo. Não tem diálogo com o inimigo. Inimigo tem expulsão, fica para lá. A comunidade aqui é de Cristo. Só que parece, irmãos, que essas coisas que o texto vai mostrando, parece que o povo ainda não tinha percebido. E qual que é a quarta estratégia que se usa ali? Versículo 4. Vencer pelo cansaço, pela insistência. Olha o que vai acontecer. Versículo 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, chamando para conversa, chamando para o diálogo, apresentando coisa boa, falando que a aliança ela vai gerar um futuro promissor, falando que não tem problema nenhum, que deixa permitir, vamos nos misturar, fortalece esse rebanho aí, não tem problema nenhum. Só que Neemias, ele vai dizer no versículo 4, que da mesma maneira ele lhes respondeu: eu não vou parar a obra, eu não vou dar papo a essa conversa, eu não vou me distrair com isso. E aí, irmãos, parece que ainda o povo não percebe o que está acontecendo. E agora a estratégia muda. Aquele que oferecia uma distração, um diálogo que parecia ser amistoso e bondoso: olha, vem aqui, vamos nos congregar, eu não vou te atacar não, pode ficar sossegado, você me tem como inimigo, mas pode vir aqui, ó, a bandeira da guerra foi baixada, a bandeirinha da paz foi levantada, não tem problema não, vamos sentar à mesa aqui. Se Neemias tem a percepção espiritual e consegue mostrar isso para o povo, qual que é a estratégia que eles vão usar agora? Versículo 6 e 7. Eles vão questionar ao povo a intenção daquela obra. Por que você está lá, irmão? Por que você está envolvido desse tanto? Qual que é a finalidade disso? Aonde isso vai te levar? Deixa disso. Olha o que vai falar o versículo 6. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ainda no versículo 5, pela insistência, eles vão lá mais uma quinta vez. E Neemias mantenha o mesmo procedimento. Só que agora, quando eles vão questionar, os inimigos vão questionar, o que acontece é que eles mandam um representante, o texto diz claro: me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão. Sabe o que é uma carta aberta? É uma declaração para expor, pela ótica deles, aquilo que Neemias estava fazendo com o próprio povo.
e pela percepção deles apresentar qual que era o sentido daquela obra. A ideia aqui, irmãos, fala de uma mentira deslavada, fala de uma inverdade pregada como se fosse verdade, para convencimento. O versículo 6 diz assim, na qual estava escrito: entre as muitas gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar. Em outras palavras, aqueles representantes do mal, eles falaram: olha, o rei Artaxerxes te mandou aqui, te deu permissão para você vir aqui retificar, mas a intenção que você tem é se rebelar contra o próprio rei. É o que chega da parte do inimigo para o povo. Lá no versículo 7 ele fala assim: e que pusestes profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Como se Neemias estivesse requerendo a própria posição de governo para ele. Olha a astúcia do inimigo. Questione a intenção das coisas. Sabe, irmãos, aquela conversa que você recebe atravessada no WhatsApp, às vezes falando de um líder da igreja, de um pastor, de alguém que está sobre alguém, e que você não sabe de nada, mas você recebe e começa a repassar aquilo. É exatamente o que estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam na comunidade, estavam na obra. O pastor olhava, com o exemplo de Neemias, e falava: está tudo certo. E o povo estava por trás. Se fosse o WhatsApp, lá estava no WhatsApp, falando, dando uma cutucada, conversando e tentando destruir. E mais, irmãos, eles questionam inclusive a autoridade espiritual daquele que Deus havia levantado para reedificar os muros. Ele fala: olha, você colocou foi profetas para profetizar a respeito de você. Eles estão dizendo que Neemias não é um obreiro fiel, que ele é um obreiro fraudulento, que ele está ali com outra intenção. Parece, irmãos, que são histórias que se assemelham a muita coisa que a gente conhece e que a gente às vezes sabe que está acontecendo, mas que a Bíblia já nos dá o relato para que a gente entenda uma coisa: Deus está no controle de tudo e Ele está vendo tudo. Agora, irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Normalmente se dá notoriedade para Sambalate, Tobias e Gesem. Eles são os representantes. Observe na sua Bíblia o primeiro versículo do capítulo 6. Depois de citarem o nome dos 3 representantes, ele fala: e o resto dos nossos inimigos. Sabe o que isso significa como estratégia? Que enquanto tem alguém que declaradamente se levanta como inimigo, aqueles que por trás, na calada, ele está apoiando. Estão lá, mas estão calados. Estão levando informações, estão minando coisas. Estão fazendo a obra engessar. O versículo 7, ainda na primeira parte, quando ele fala dos profetas, a acusação também aqui tem o peso de suborno aos profetas. Olha, vai lá e fala isso, dizendo eles. Mas parece que o povo ainda não acordou. Como estratégia ainda, eles usam a chantagem aos obreiros, aqueles que estavam trabalhando, a mim e a você hoje. Olha o versículo 8. Porém eu enviei a dizer-lhes: tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu com o teu coração os inventa. Versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar. Irmãos, quando eu não sei da verdade, a dúvida está no meu coração. E a interrogação aparece: será que é? Será que não é? E eu começo a olhar Neemias, eu começo a olhar alguém que está na frente da obra que o Senhor levantou com um olhar diferente. É um inimigo velho com uma carinha nova. Está lá. Mas o capítulo 6 também, ele vai falar de algumas coisas que é a chave para que a gente vença
essa oposição. Primeiro, oração. Não há como, irmãos, eu conhecer o coração de Deus e Deus saber da minha vontade se nós não tivermos conversa com o Senhor. A oração é a chave que move o coração de Deus ao nosso favor. Você quer vitória, você quer que a obra ande, você quer que a sua vida vá para frente, ore ao Senhor. O inimigo, ele vai se afugentar de quem tem vida ativa em oração. Não há como, irmãos, escuridão ficar próximo da luz. Ou ela se dissipa, ou ela se dissipa. Não há opção. Segunda coisa. Ou primeira, se a gente for levar pelo versículo lá, é a primeira coisa. Vigilância. Vigie. Guarde o seu coração. Guarde o seu ouvido. Guarde os seus olhos. Guarde as suas mãos e os seus pés. Irmãos, alguns aqui, de repente, eu conheço, de ver na rua, às vezes de acompanhar onde vai olhando, mas quem nos conhece, irmãos, de verdade é o Senhor. Às vezes nós vimos a igreja, vou até usar uma expressão que o bispo Samuel usa, né? Trazendo para o culto apenas aquilo que restou, acabado, destruído. Mas nós temos que ter uma visão espiritual nisso. Até que ponto aquilo que eu trago ao culto foi consequência daquilo que Deus permitiu? Porque às vezes nós, por negligenciarmos essas coisas, por darmos ouvidos à distração, por darmos ouvidos a diálogos e nos assentarmos à mesa para conversar, nós trazemos problema para nós mesmos. E depois dizemos, mas o Senhor está me pesando a mão. Irmãos, o Senhor conhece a igreja. A terceira arma, então, portanto, é o discernimento espiritual destas coisas. Se eu tenho vigilância, se eu tenho oração, vida de oração, se o Espírito me dá discernimento, eu preciso então de sabedoria para saber lidar com isso. Como que eu saio? Como que eu deixo essas coisas? Como que eu mudo? Há uma geração, irmãos, que está indo embora. E uma geração que está vindo. Nós precisamos entender que tipo de evangelho ou de vida nós teremos daqui para frente. Eu não sei se os meus filhos eles vão ter tempo ainda de se tornar obreiros na casa do Senhor. Talvez o Senhor chame antes. Mas nós precisamos entender, irmãos, que é o fundamento do evangelho. Ele deve ser posto no nosso coração, ainda quando nós estamos muito pequenos, para que nós não sejamos engodados e enganados pelo inimigo. Quando nós ouvirmos alguma coisa, por termos a sensibilidade do Espírito nos nossos ouvidos, nós olhamos, enxergamos e dizemos, afasta de mim, Satanás. Porque, irmãos, se nós olharmos para a vida do próprio Jesus, o diabo usou uma estratégia que eu já falei aqui, que é o próprio diálogo com o próprio Senhor. E o tempo todo ele queria convencer o Senhor pela própria palavra e dizia, olha, reinterprete a Bíblia e faça isso. O Senhor falava, não. Para finalizar, nós precisamos, irmãos, mantermos o nosso foco, o nosso alvo, sempre na pessoa do próprio Cristo. Nós precisamos repensar as estratégias que nós temos usado para reconhecer as investidas do inimigo no nosso meio. Quem sabe, irmãos, antes de terminar o culto, o Senhor nos chame. Quem sabe ao voltar para as nossas casas, o Senhor nos chame. E aonde é que nós iremos passar a nossa eternidade? Se nós queremos estar com o Senhor, precisamos entender que precisamos renunciar ao mundo. Precisamos assumir responsabilidade. Precisamos entender que o Senhor é aquele quem governa e quem dá a direção das nossas vidas. Aí sim nós teremos condições de caminhar com o próprio Senhor. Evangelho, irmãos, é renúncia.
Evangelho não é apenas coisas boas, pelo contrário. Talvez nós viemos aqui nessa noite, e talvez eu pudesse dizer para você: olha, Deus vai abrir aquela porta que você tanto espera. Deus pode fazer? Pode. Deus vai te dar aquela casa que você tanto almeja. Deus pode dar? Deus pode dar. Deus vai te colocar naquele concurso que você tanto pede. Ele pode colocar? Pode colocar. Mas o problema, irmãos, é que nós estamos trocando o céu pela terra. O problema é que nós estamos colocando o nosso coração na terra. E estamos esquecendo que o nosso alvo deve ser o céu. Precisamos nos capacitar? Precisamos. Precisamos de moradia? Precisamos. Precisamos de porta de emprego? Precisamos. Mas em todas essas coisas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.